Mulher virtuosa, quem a achará? O seu valor muito excede ao de rubis. O coração do seu marido está nela confiado. Assim, ele não necessitará de despojo. Ela só lhe faz bem e não mal todos os dias da sua vida. Seja muito bem-vinda ao canal Central da Palavra, dedicado a você, mulher, com palavras edificantes feitas especialmente para abençoar a sua vida. Antes de assistir a esse vídeo, se inscreva no canal, ative as notificações, deixe seu like, um comentário e compartilhe com quem você ama. Glória a Deus. A paz do Senhor, queridos. Pode se assentar. Uau. Deus é abundante. Fonte inesgotável. Tá bom? Obrigada. E o Senhor quer falar conosco. É tão interessante que eu não sei o que foi ministrado aqui. Mas o Senhor sabe de todas as coisas. E é Ele que vai dando essa liga, né? E eu sei que você já deve estar cansado, assim, porque foi um dia muito intenso, tem sido dias intensos. Mas como termina é que conta. Eu aprendi isso com meu pastor, como termina é que conta. E a nossa tendência é, no final, a gente ir empurrando com a barriga, ou tendo preguiça. Não tenha não, fica firme aí, porque o Senhor quer nos ensinar ainda mais. Amém? Quando a gente fala em estações, é tão interessante a gente entender que o Criador colocou a sua assinatura em todas as coisas. Então, Deus não faz nada desconexo. Tudo está interligado, tudo tem um significado, tudo tem um propósito. E a vida humana, ela é pautada pelas coisas que também acontecem ao nosso redor. A criação está toda interligada. Então, Deus, Ele deixa a sua assinatura em todas as coisas. E Ele deixa a maneira dele pensar e ser expresso na criação. Quando a gente olha para uma pintura, ou uma escultura, numa galeria de arte, a gente vê a história do artista retratado ali. Quando a gente escuta uma composição, a gente vê a alma do compositor impressa naquela canção. Quando a gente vê um livro, mesmo que ele seja uma ficção, mesmo um livro de ficção, ele carrega elementos da verdade que aquele autor, que aquele escritor vivenciou em algum momento da vida. E não é diferente com a criação. Deus deixa a sua assinatura e a maneira dele agir, dele pensar, dele ser expresso na sua criação. E não é diferente nas estações do ano. É tão interessante que o que gera as estações do ano? O movimento de translação, ou seja, a Terra gira em torno do seu próprio eixo e ela gira em torno do Sol durante um ano. Isso marca o nosso calendário, não é isso? Isso marca as estações. E a incidência da luz do Sol no planeta Terra, de acordo com a sua inclinação sobre o próprio eixo, é que vai determinando onde faz calor, onde faz frio, onde a luz incide mais tempo, onde a luz incide menos tempo. E isso gera as estações do ano. E é tão interessante quando a gente vê a nossa vida, no nosso próprio eixo, inclinado. Então, a gente está vivendo ali as situações do nosso dia a dia, girando em torno do nosso eu, dos nossos sonhos, dos projetos, dos planos, da família. Mas ela também está girando em torno do sol da justiça, que é o Senhor. E aí a gente olha para as características dessas estações. O verão é a estação mais quente do ano, tendo os dias mais longos e as noites mais curtas. Possui grande quantidade de chuvas devido à alta evaporação da água acumulada no solo. Essa é uma característica do verão. O outono, no geral, várias folhas das árvores caem. A Micheline citou isso aqui. E muitas flores se transformam em frutos.
servindo de alimento para a fauna da região. É conhecida por ser a estação das frutas. Eu nunca tinha parado para pensar nisso, que muita fruta dá no outono. Às vezes você pensa que outono é só folha caindo. Não, o fruto vem no outono também. No inverno é a estação mais fria do ano. As noites são mais longas, os dias são mais curtos, havendo hibernação de alguns animais. Então, gente, o frio, a gente já tem uma tendência natural a ficar encolhido. Não é assim? A gente estava hoje de manhã lá em Ribeirão Pires, e numa região muito fria, cercada de árvores. Então, quando a gente chegou lá de manhãzinha, estava aquele gelo. Eu estava bem agasalhada, mas quando eu sentei no sofá, eu não queria levantar. Porque estava quentinho ali. Eu falei, não vou nem ali na mesa pegar o negócio, que aqui está bom. Né? E a gente fica com essa tendência à hibernação. No inverno, a gente quer dormir mais, a gente quer comer coisa quentinha, não é assim? E a gente não quer se mover muito, não. A gente quer ficar quieto, para tomar um banho, Deus nos acuda. Quem me segue no Instagram já viu a minha dica. Né? Se você tomar o banho ali pelas 11h55 e sair do banho 00:05, você já tomou banho num dia e no outro. Pega a dica aí, tá? Na primavera, a primavera é conhecida como a estação das flores. Nessa estação, as temperaturas ficam mais amenas. Então, o frio não é rigoroso, o calor ainda não é rigoroso. Isso em via de regra, né, gente? Que é claro que a gente tem uns acidentes de percurso aí no meio, principalmente depois da interferência do homem na natureza. Muitas coisas anormais que a gente tem presenciado nas estações, nada mais é do que a intervenção do pecado na história, da queda, o que gera destruição, inclusive na natureza. Mas eu queria que você, pensando nessas estações bem claras, abrisse a sua Bíblia comigo em 2 Samuel, capítulo 11. A partir do verso 1, eu vou usar a linguagem, a nova versão transformadora, a NVT, 2 Samuel, capítulo 11. Nós vamos ler a partir do 1º versículo. No começo do ano, época em que os reis costumavam ir à guerra, Davi enviou Joabe e as tropas israelitas para lutarem contra os amonitas. Eles destruíram o exército inimigo e cercaram a cidade de Rabá. Mas Davi ficou em Jerusalém. Certa tarde, Davi se levantou da cama depois de seu descanso e foi caminhar pelo terraço do palácio. Enquanto olhava do terraço, reparou numa mulher muito bonita que tomava banho. Davi mandou alguém para descobrir quem era a mulher. Disseram-lhe, é Betseba, filha de Eliã e esposa de Urias, o hitita. Então Davi enviou mensageiros para que a trouxessem e teve relações com ela. Vamos até aí. No começo do ano, e nesse começo do ano aqui, gente, o primeiro dia do ano do antigo calendário lunar hebraico não era janeiro, né, caía em março ou abril. No hemisfério norte, em Israel, março e abril é primavera. Então, na época que estava tudo florindo em Israel, época em que os reis iam para guerra. Era a época de ir para a guerra. Era a estação de ir para a guerra. Era o período adequado para ir para a guerra. Mas Davi não foi. Joabe e as tropas israelitas, ele enviou Joabe. Joabe não era rei. Ele mandou o seu exército sem um rei para liderar o exército.
e ele ficou no palácio. O verso 2 diz: certa tarde, Davi se levantou da cama depois de seu descanso. Era época de descansar, gente? Então o que Davi estava descansando? Era estação de estar na guerra, mas Davi estava descansando. E eu já ouvi muitas pregações sobre esse episódio tétrico na vida de Davi. E é impressionante como as pessoas colocam a culpa na mulher. Né? Betseba, o que ela ia tomar banho no terraço? Não, gente, quem estava no terraço era Davi. E se você já foi em Israel, ou já estudou Israel de alguma forma, você vai entender que na cidade de Davi, que era um pedaço do que era a antiga Jerusalém, na cidade de Davi é um lugar alto. O palácio ficava no lugar elevado e o povo lá embaixo. Então a coisa mais fácil era você bisbilhotar a vida dos outros. A coisa mais fácil é ver o que está acontecendo na casa do vizinho. Quem está no lugar elevado, vê. Agora, será que Betseba sabia que alguém ia estar no terraço do palácio? Porque era o terraço do rei. Ninguém fica transitando ali no seu rei. Não era o período do rei estar na guerra? Será que ela sabia que Davi estava em casa? Será que ele viu Betseba se banhando através de alguma janela aberta? Quem estava no lugar errado, no tempo errado, não era Betseba, era Davi. E a evidência disso, que Deus está protegendo Betseba, é que quando Natã vem confrontar Davi, o profeta compara Betseba a uma cordeirinha. Cordeiro tem escolha, gente? Betseba teve escolha? Ele era o rei. Mesmo que ele tivesse ensandecido pelo seu desejo, na hora que ele ficou sabendo que o marido, que ela era casada, e que o marido era um dos seus valentes, que estava na guerra que ele devia estar, ele devia ter recuado, mas ele não recuou. O problema é que nós queremos fugir da estação em que estamos vivendo. E todas as vezes que nós tentarmos fugir da estação que está sendo nos imposta, nós vamos pagar um preço altíssimo por isso. Não queime as etapas. Não fuja da guerra. Não evite o inverno. A gente, no tempo de hoje, a gente quer fazer qualquer negócio para evitar o sofrimento. A gente quer ser feliz. E em nome de ser feliz, você vai atropelando tudo que está na sua frente, queimando etapas, evitando processos, desobedecendo lideranças, rompendo casamentos, sacrificando filhos no altar da vaidade e do interesse pessoal, porque a gente quer evitar o problema. Afinal de contas, você merece ser feliz. Você merece, todo mundo merece também. E nós estamos fugindo dos processos. Nós achamos que a fé cristã, ela está relacionada em Deus te fazer feliz e satisfazer os seus caprichos. Deus não é o gênio da lâmpada, Deus não é Papai Noel. E embora nós tenhamos a promessa do amor, da fidelidade de Deus, e que Ele não dá cobra no lugar de peixe, Ele não dá pedra no lugar de pão, Deus é um Pai suficientemente amoroso para nos forjar no vale da tribulação, para nos aperfeiçoar na guerra e na dificuldade. Davi se esqueceu. Davi se esqueceu ou se cansou. Será que ele se cansou? Ah, não, eu já fugi tantos anos da fúria, da insanidade, da inveja de Saul. Eu já resisti tanto, eu já percorri tanto, eu já fugi injustamente, eu tive a chance de matar Saul e não fiz. Poxa, eu sou até um cara legal. Então, eu já lutei tantas batalhas. Minha mão está cheia de sangue de filisteu, eu já matei os inimigos do Senhor, poxa, eu estou bem na fita, eu não preciso ir para mais essa batalha, eu não preciso de passar por mais essa luta, eu estou cansado. Quantas vezes nós pensamos da mesma forma de Davi?
Quer saber, Deus? Eu vou dar um tempo. Sabe, porque eu já lutei, eu já perseverei, eu já fiz, já aconteceu. Cansei. E às vezes você resistiu a vida inteira para morrer na praia. Você nadou, e morre na praia. E traz a maldição com a sua mão para a sua história, porque você estava no lugar errado, evitando a estação difícil. Fugindo da guerra, fugindo da batalha, se acovardando, mandando outros no seu lugar, porque afinal de contas, você merece um descanso. Imagina se Jesus pensasse assim, na hora de se entregar na cruz. Não, Pai, quer saber? Esse povo é muito assassino, dá muito trabalho. Vamos fazer o seguinte, já que o Senhor não vai destruir com água, manda um fogo aí, destrói todo mundo, vamos começar de novo. Mas ele se deixou moer. Mas a gente não quer saber disso não. A gente não quer saber de sofrimento não. E outra, a gente fica de bico com Deus porque acha que Ele está atrasado. Não, Senhor, esse negócio está durando muito. Essa batalha está durando muito. Essa luta está durando muito. E meus joelhos já estão calejados. Se o seu joelho está calejado, sua resposta ainda não chegou, é porque o propósito de Deus ainda está na incubadora, ainda está sendo desenhado. Mas quanta gente sacrifica, luta, resiste, mas aí de repente olha para um líder caindo e fala assim, quer saber? Para que eu tenho que continuar com esse casamento? Fulano de tal, olha lá, chutou o balde, trocou a mulher dele pela mocinha, mudou a constituição da igreja para caber dentro do pecado dele. Deixa a fila anda também, porque se o pastor, que é o homem de Deus, está entregando o jogo, por que eu não posso? Eu sou um homem normal. Gente, tem esse negócio de o homem de Deus e eu sou um homem normal, não. Nós todos somos chamados à autonegação, a seguirmos a Cristo, a confiarmos no seu propósito, e cada um tem um propósito único. Para de vigiar a vida do outro, para de imitar o pecado do outro, e para de tentar fugir do seu processo. Deus, mas o Senhor alcançou a filha do fulano, a minha está lá, e o Senhor não me responde, daí? A filha do fulano é a filha do fulano, e Deus tem um processo naquela história, e Deus tem outra história com você e no seu processo. Tem coisas que ainda não foram mudadas no seu coração, que precisam ser mudadas no seu coração. Para de resistir o processo e fala, Deus, vem aqui, entra aqui. Eu tenho que lutar mais. É para onde que é para eu estar agora? Mas quando a gente vê, por exemplo, nos Estados Unidos, onde essas estações elas são bem definidas, no Brasil a coisa se dilui um pouco, por ser o hemisfério sul. Mas nos Estados Unidos, no hemisfério norte, de uma forma geral, as estações ficam bem marcadas, elas mudam a paisagem. É impressionante, o mesmo lugar parece 4 lugares diferentes. Se você tira a mesma foto, na mesma posição da câmera, você vai ver 4 lugares diferentes no mesmo lugar, na mesma paisagem. E quando a gente vê essa mudança no hemisfério norte, a gente vê, via de regra, a galera do norte dos Estados Unidos mudando para a Flórida. Vai envelhecendo, e vai acontecendo o quê? Vai tendo mais dificuldade com o frio, não consegue mais remover a neve, às vezes os filhos casam, você chega à idade, e o sonho do americano do norte é ir para a Flórida. Eu fui pregar lá recentemente na igreja do pastor Manuel, e ele falou assim, eu já cansei de perder meus membros para a Flórida. O povo sai da igreja e vai para a Flórida, cansa de Boston e vai para a Flórida, cansa de Framingham e vai para a Flórida, porque o frio lá é intenso. Mas às vezes onde a gente pensa que vai ser a nossa solução, vai ser o nosso descanso, vai ser o nosso refrigério, vai ser a complicação da história. Não seguir pelas aparências. Resista, porque a primavera volta. O verão volta. As estações viram. E o renovo vem. Mas você tem que permanecer no mesmo lugar. Então aquele casamento está difícil, está conflituoso. Eu não estou aguentando mais não. Eu já dei todas as chances. Eu já orei, eu já perseverei, eu já ungi, já levei o nome. Esse homem não muda. Eu já oro há 20 anos. Ele não muda. Tchau, a fila anda, cansei. Do dia eu vi a Camila Barros pregando, eu pensei, meu Deus, que sensacional essa perspectiva que ela recebeu. Às vezes você ora a vida inteira por um marido difícil.
mas você não persevera no processo. E quando esse marido difícil está sendo forjado, e quando você vai receber o marido novo, você chuta o balde, deixa esse marido para lá. Você orou por ele 20 anos. Aí a comparação que ela colocou é que no céu não tem lata de lixo. Todas as orações subiram e foram ouvidas. Deus não descarta as nossas orações. Não está valendo mais não, você separou, então não serve mais. Apaga essas orações. Não, Deus recolhe as orações, Deus ouve a oração. E esse homem está sendo forjado e preparado. Aí tem o divórcio, ele fica novo, passado a limpo, renovado. Nasceu de novo. Tudo que você gerou, nasceu. Aí outra vai colher. E eu fiquei assim, meu Deus, não é que faz sentido o negócio? E quando a gente olha aqui para a vida de Davi, gente, ele estava na época que ele devia pensar, uau, chegou o tempo do refrigério, eu já lutei demais, eu fugi de Saul, da sua inveja, da sua insanidade, Deus agora me promoveu, eu agora estou no palácio em Jerusalém, eu já conquistei, já matei, já esfolei, já fiz e aconteci, já peguei prepúcio de filisteu, está tudo maravilhoso agora. Agora eu mereço um descanso. Mereço um descanso. Você conhece a história toda? Porque ele não quis ir para a guerra. Ele desejou uma mulher do outro. Aí essa mulher foi tomada e essa mulher engravidou. Aí, para ele ocultar o próprio pecado, ele mata um dos seus valentes mais leais. E ele é impedido de construir o templo por causa do sangue de Urias. O outro sangue que estava na mão de Davi era a execução do juízo do Senhor. Mas o sangue de Urias era sangue inocente. E ele não perdeu só a oportunidade de construir um templo, não. A desgraça entrou na família de Davi. Natã profetizou, a espada nunca vai ser apartada da sua casa. Um irmão estupra a irmã, o outro irmão arma um jantar para matar. Gente, eu tenho cá para mim, que Absalão não estava mirando só em Aminon, não. Porque ele insistiu tanto para o pai dele ir nesse jantar. Ele insistiu tanto, ele tinha ódio de Davi, porque Davi não tomou uma posição. Ele insistiu com Davi, vem jantar comigo. E o Davi não quis ir, então tá bom, então manda só os filhos. E ele tramou a morte do próprio irmão, para vingar a irmã estuprada. Gente, que sucessão de tragédias. Se deitou com as concubinas do pai, diante de todo Israel. Também o cumprimento da profecia de Natã. Natã entregou o jogo todo. Olha aqui, ó. Você fez isso, né? Você pegou a mulher do outro? Pois é, o próprio filho seu vai se deitar com as suas mulheres na frente de todo Israel. Tudo porque Davi quis fugir da estação. Davi não quis encarar o inverno. Davi achou que ele já era bom demais para passar por aquilo. Não, eu já tenho um ministério. Deus já tratou isso aí na minha vida. Eu não preciso de passar por isso mais. Eu não preciso ser humilhado. Gente, se Deus nos coloca numa situação para a gente ser humilhado, você pode ter certeza que essa humilhação vai glorificar o nome dele. Aceita. Se o filho dele aceitou ser moído para que a gente tivesse vida, por que você acha que Deus vai poupar você? A gente tem que entender, gente, que o cristianismo é um caminho de autonegação. Quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. E a gente pensa que a gente está perdendo, mas é aí que a gente está ganhando. Gente, é a contracultura do reino. O mundo fala que você tem que ser grande na terra. E o Senhor te convida a se humilhar para que Ele seja exaltado através da sua vida. Então, se tem uma guerra ainda para lutar, bora para a guerra. Se o Senhor não te liberou da guerra, bora para a guerra. Se o Senhor não mandou você mudar para a Flórida, bora permanecer no lugar do inverno, acreditando que a primavera volta. O casamento pode ser renovado.
Esse relacionamento pode ser reconectado. O filho que está afastado vai voltar para casa. Deus vai fazer virar a estação, mas não fuja do seu processo, porque é nesse processo que você vai ser aperfeiçoado, e mais do que isso, o nome de Deus vai ser glorificado. Então não é só sobre nós a vida, não é só sobre a nossa felicidade. É sobre Deus acender a luz em corações que estão escurecidos e frios e congelados pelos invernos que abatem a vida. E plantar a esperança de que a primavera vai voltar, a estação vai virar e que Deus não perdeu o controle, o sol continua brilhando mesmo no inverno. Mesmo se ele for oculto pelas nuvens, ele continua lá brilhando. E o Senhor continua sentado em um alto sublime trono. E Ele vai colocar cabo em todas as coisas e ordem em todas as coisas. Então, não fuja do seu processo. Algumas pessoas chegam para mim e falam assim: Helena, você me inspira porque você não desistiu. E eu penso, por que eu desistiria? Por que eu desistiria? Como que eu ia me apartar da minha única esperança de sobrevivência no meio do caos? Como que eu ia fugir do único que tem me sustentado dia após dia e da única esperança da minha filha? Como eu iria me apartar dele? Não desista. Não fuja do seu processo. Deixa Deus usar essa situação aí para te forjar e para se derramar na vida de outras pessoas. Tudo poderia ter sido diferente na vida de Davi se ele tivesse ido para a guerra. Ele estava evitando uma guerra e conseguiu uma muito maior para o resto dos seus dias. Então eu quero dizer para você, meu amado, minha amada, não fuja do inverno. Não fuja da estação difícil. Se vista da roupa certa. Pega os acessórios que Deus te dá. Se é para o calor, tem o ar-condicionado, tem o leque, tem o ventilador, bendito seja Deus. Se é para o frio, tem o agasalho, tem a meia, tem a touca. Se revista de Deus e permaneça. Perseverança. Falta perseverança. Permanecer no mesmo lugar até que a estação cumpra o seu propósito e venha nova estação. Em nome de Jesus, às vezes você pode ter chegado nesse congresso querendo fugir da sua guerra, querendo evitar a estação. Está olhando para o outro que está no verão e diz, não, eu quero ir lá para o lugar do fulano, eu quero ir lá viver a vida do fulano, eu quero mudar esse casamento, eu quero acabar com esse casamento, eu quero outro casamento. Gente, o problema só muda de lugar. Você está tendo problema no seu casamento, no outro também vai ter. E com problema, com uma pessoa nova, você nem conhece as manhas. Esse aí já está casado com ele há 20 anos. É mais fácil, você já conhece. Fica firme aí. Não fuja dos seus processos. Não queime as etapas. Não fuja da sua batalha. Não vá passear no terraço. Saia do terraço. Nós vivemos em tempo que a gente está cobiçando a vida do outro, a felicidade do outro, que o outro tem. Seja satisfeito em Deus. Tem um amigo meu que um dia estava caminhando de moto, ele faz trilha no meio do mato, e ele pegou o celular. Eu estava num dia atribulado. Ele chegou, pegou o celular, olhou na tela do celular assim, todo suado, molhado, tinha molhado a cabeça na cachoeira. Então, olha isso que é vida, ó. Mostra assim, coisa. Dia está difícil? Situação está difícil? Vai passar. Não, tá bom? Sua vida tá boa, tá tudo dando certo? Vai passar também.
Senhor. É isso. A vida é cíclica. A vida é cíclica. Então, nos dias bons, construa memórias. Fortaleça a sua casa. Constrói sobre a rocha. Estende a sua vida de oração. Porque nos dias difíceis, você só vai colher daquilo que você planta nos dias bons. Não pensa, eu já plantei muito, agora chega, nada de plantar. Eu já lutei muito, chega, agora para de lutar. Não, nunca pare de lutar, já dizia Ludmila Ferber. Nunca pare de lutar. Não baixe a guarda. Nunca pare de adorar. A adoração não é a música que a gente canta aqui no púlpito, não. A adoração é a vida de devoção que você vive aos pés do Senhor. Ele ocupando o centro da sua vida. Davi não foi para o balcão, não foi para a guerra, foi para o terraço. Davi resolveu contar o exército para ver o poder que ele tinha. Uma série de erros que nós cometemos quando nós já pensamos que chegamos no topo. Enquanto estamos vivos, tem uma obra de Deus sendo feita em nós. O dia que for concluído, Ele nos leva. Enquanto estamos vivos, Deus está trabalhando em nós, esticando a gente, melhorando a gente, aperfeiçoando a gente, renovando a gente. Quando Ele usa muito, o que Ele faz? Poda. Você deu fruto? Ele vem e poda, para você dar mais fruto ainda. São os ciclos da natureza na vida do homem, no nosso ministério, na nossa família. Tem tempo de frutificação, tem tempo de poda, para você dar mais fruto ainda. Agora tem gente que não quer ser podado, ou então fala, é o diabo se levantando. Não, gente, Deus amoroso como Ele é, Ele leva a gente no alto do monte, depois leva a gente no fundo do vale, para a gente não ficar folgado, nem acomodado, e nem baseado no nosso próprio entendimento, mas deixando Ele fazer o que Ele tem que fazer em nós. Feche os seus olhos. Eu não sei em que área da sua vida, em que estação que você está, mas eu posso te dizer, vai passar. Tá bom? Vai passar. Então aproveite esse tempo bom. E faça como José fez nos 7 anos de fartura. Não gasta tudo, não come tudo, não torra tudo. Segura, economiza, tem equilíbrio, parcimônia. Você não precisa de mostrar para as pessoas que você tem. Você não é o que você tem, você é filho de Deus. O relacionamento de casamento está bom? Continue nutrindo. A gente não deixa para lá o que já está bom. A gente continua nutrindo. Para quando vier a sequidão no relacionamento, você ter boas memórias para evocar e dizer, vai valer a pena. Esse período vai passar e vai ficar bom de novo. Deixe bilhetinhos. Afirme o amor. Seus filhos estão na presença do Senhor? Não deixe de orar por eles. Não se envaideça. Nós somos tão tendenciosos à vaidade, a gente fala, meus filhos são uma bênção, eu fiz um bom trabalho. A misericórdia de Deus é que sustenta os nossos filhos. Não se envaideça. Seja grato. Agradeça ao Senhor porque os seus filhos estão na presença dEle. E continue orando, Senhor, sustenta eles na Tua presença. Aprofunda as raízes deles, Senhor, para que eles nunca se apartem do Senhor. Nos dias bons, não deixe de semear. Davi acreditou que os dias bons tinham chegado e que ele não precisava mais lutar. E teve que lutar o resto da sua vida. As histórias bíblicas, elas não estão aqui só para encher páginas. Elas carregam valores, fundamentos,
ensino. Não baixe a guarda. Não deixe de orar. Não deixe de vigiar. Não deixe de nutrir boas amizades, bons relacionamentos. Não deixe de nutrir o seu casamento. Não deixe de ser fiel nos seus dízimos, nas suas ofertas. Quando você ganhava pouquinho, você era tão leal. Agora que Deus te prosperou, você fica catando moedinha, achando que tem coisa mais importante para você investir o seu dinheiro. Deus te prosperou para você abençoar o reino, para você sustentar missionário no campo, tirar crianças de situação de risco. Tudo que nós recebemos de Deus é para um propósito que transborda, é maior do que nós mesmos. Que a nossa vida continue girando em torno do sol da justiça. E as estações vão acontecer até aquele grande dia. Eu não sei como é que vai ser depois que Jesus voltar. Depois que as coisas forem reordenadas pela volta do Senhor, eu não sei se ainda as estações existirão. Mas eu sei que tudo que Deus faz é bom. E nós temos que aprender com as estações. Porque o verão pode ser quente. Eu conheço pessoas que não gostam do verão. Mas é no verão que a chuva rega a terra e faz germinar a semente. O outono pode parecer triste, sem folhas, sem flores, mas é ali que dão os frutos. A primavera pode parecer a estação mais bonita, mas algumas pessoas penam com a alergia do pólen. E o inverno pode parecer tenebroso, mas ele aconchega e aproxima as pessoas. Cada estação tem a sua dificuldade e desafio, mas todas elas têm a sua beleza e propósito. Não fuja, encare, abrace, aprenda, cresça, transborde. Senhor, nós te louvamos nessa noite bendita. Obrigada pelas estações, porque o Senhor brilha em todas elas. O Senhor está presente em todas elas. Em algumas, Deus, a gente tem dificuldade de apreender o seu calor. E parece que a escuridão prevalece. Mas sabemos que tudo tem um propósito. E que o Senhor está nos forjando. Nós não queremos desperdiçar a experiência de Davi. Foi tão dura para ele. Que a gente aprenda com o nosso irmão. Esse valente que lutou tantas guerras, mas se cansou. E naquela guerra que ele deixou de ir, ele arrumou tanto problema para a sua vida. Que a gente não se canse, Senhor. Que até o último dia da nossa vida, a gente permaneça exatamente no lugar que o Senhor deseja nos forjar. Sem medo. Porque o Senhor faz a ferida e o Senhor mesmo a liga. E o Senhor nos dá toda a condição e as roupas adequadas para atravessarmos cada estação. Obrigada, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe vocês.